unção, Pai, sobre a vida de cada um, Senhor Deus. Pai, essa oferta, esse dízimo, Senhor Deus, fazemos de todo o coração, não por obrigação, Pai, porque o pastor fala, porque está escrito na Tua palavra, mas porque obedecemos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado. Porque é assim que o Senhor se agrada, Pai, de um coração obediente, um coração, Deus, que faz aquilo que o Senhor ordena, um coração que faz aquilo, Pai, que é aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós, para que possamos crescer, Deus, para que possamos estar mais próximos do Senhor. Nós te louvamos, Pai, nesta manhã, e que esses recursos, Senhor Deus, sejam aplicados na Tua obra, e assim ela cresça cada vez mais nessa cidade, nesse estado, Pai, nesse país. Para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. Você que trouxe sua oferta, sem constrangimento, pode trazer aqui à frente. Eu quero convidar o Paulo César para estar ministrando a palavra nessa manhã. Pode se assentar, irmãos. Estenda sua mão aqui para frente para a gente fazer uma oração pelo PC. Senhor nosso Deus, nós colocamos, Pai, a vida do Paulo na Tua presença. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha com a Tua mão poderosa. Eu sei, Deus, que o Senhor já tem preparado o coração dele com a Tua palavra, aquilo que ele vai ministrar. Mas te pedimos, Senhor Deus, nessa manhã, que venha uma unção especial sobre a vida dele, Deus, do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor Deus, e cada palavra que ele, Senhor Deus, falar aqui nessa manhã, seja uma palavra dirigida pelo Teu Espírito Santo, Deus, para atingir os nossos corações, e que estejamos, Senhor Deus, com os nossos corações bem atentos, bem abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Obrigado, irmão. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Grato a Deus pela oportunidade. Nós recebi o convite do pastor Gil, está em viagem, e nós vamos continuar o estudo a respeito de família, né? Quem tem esses livros aqui, nós estamos no 2º capítulo, falando a respeito um pouco de família, né? E o tema da mensagem de hoje seria Fundamentos de um Lar Abençoado. Então eu convido você, já abrindo a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 2, vai abrindo a palavra de Deus. Queria agradecer a presença do pastor Elias, né? Veio aí para estar cooperando conosco aí nessa manhã, um homem usado por Deus, usou muito na minha vida, e fico grato a Deus pela vida dele aqui também. Então vai abrindo a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Você que foi achando, já se coloca de pé, vamos ler a palavra. Aleluia. Gênesis capítulo 2, versículo 15. A Bíblia diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, mas farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus, aos todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair num sono profundo, e quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne.
Amém? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra já foi lida nesta manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Deus, que o teu Espírito Santo venha ter livre acesso aos nossos corações, ministrando na minha e na vida dos meus irmãos. Deus, que o Senhor venha fazer algo novo, renovar, ó Deus, a nossa mente, o nosso entendimento, com relação àquilo que será falado nesta manhã a respeito de família. Pai, abençoe todos que aqui estão e continue falando conosco, em nome de Jesus. Todo mal caia por terra agora, todo impedimento. Pai, todo espírito mal que vem impedir a mente e bloquear o nosso coração para receber a tua palavra, nós repreendemos agora em o nome de Jesus e declaramos livre acesso aos nossos corações, mente e entendimento, em nome de Jesus. Amém. Bem, pode se assentar. Quando a gente lê a respeito dessa palavra, a primeira coisa que nós entendemos a respeito disso é que família é um projeto de Deus. Ou seja, a família não foi feita do meio aleatório, mas Deus tem um propósito no meio da família. E quando a gente tem o entendimento que Deus criou o homem para cuidar do jardim e cultivá-lo, e observou que o homem estava sozinho, é porque faltava alguma coisa. Então o homem foi criado por Deus no meio de um jardim onde era um lugar de paz, o Éden, não tinha problemas, deu ordem a cultivar, dar nome aos animais, mas quando Deus chega até Adão, vê que ele está sozinho naquele ambiente, e faltava alguma coisa para ele. Aí Deus coloca Adão em um sono profundo, da costela de Adão ele tira, do próprio Adão ele tira uma costela, fecha com carne, e dessa costela ele cria a mulher. Interessante que quando Deus cria a mulher, o significado da costela não é por causa, se você não sabe, a costela é responsável pelo nosso equilíbrio, ou seja, dar sustentação ao nosso corpo, proteger os nossos órgãos. A mulher foi feita para isso. Sustentação, proteção, principal proteção da família. Então a mulher foi criada para andar lado a lado com o homem, sustentando o homem. E a partir da costela, então Deus fez a mulher para uma sustentação. Então nós entendemos que a primeira instituição formada por Deus nessa terra é a família. E às vezes que a partir da família, a partir dessa união, gera filhos, e filhos são nossa herança. Então quando a gente entende que há um casamento, é claro que quando Deus quer, a bênção de Deus chega, Ele nos dá como verdadeiras heranças os nossos filhos. Às vezes a gente acha que herança é conquistar coisas, mas as verdadeiras heranças que o Senhor dá, um presente que Ele nos dá, assim diz a Bíblia, filhos são heranças do Senhor, um presente que Ele nos dá, para tudo que seja completo. Interessante que eu me lembro uma certa vez que Deus me prometeu, quando eu recém conhecia Jesus, que quando Deus teve um encontro comigo, no momento meu de conversão, um livramento de acidente, Deus usou uma senhora, e aquilo que gravou na minha mente, quando Deus usou aquela senhora para falar comigo, olha, Deus tem um plano maravilhoso na tua vida. E Deus me mostra te dando uma esposa e filhos. E Deus vai te levar para lugar que você nem imaginava para falar do amor dele. De repente, anos mais para frente, na minha vida, eu recebo um diagnóstico da minha esposa que a minha esposa era estéril. Olha que engraçado isso, né? Eu falei, puxa vida, mas Deus me prometeu filhos lá atrás e agora Deus está falando que a minha esposa não pode ter filhos? Interessante que no mesmo dia que quando eu recebi um diagnóstico, nós recebemos um diagnóstico que a minha esposa não podia gerar filhos, no mesmo dia Deus levanta uma pessoa e fala, ó, se prepara, porque Deus está mandando dizer que Deus está te dando um filho. É uma promessa. Os filhos são as nossas heranças. Então, a família, para ser completa, é necessário o casamento, gerar os nossos filhos, porque é um projeto, é um presente de Deus. Então, creia, se às vezes você tem intenção, alguém que está assistindo tem intenção de ter filhos e ainda Deus não permitiu, creia que Deus possa fazer um milagre. Eu não sei porque eu estou falando aqui nessa manhã, mas eu me lembro uma certa vez que eu fui levado para fazer um jantar. Eu não era para testemunhar num jantar em Palotina, veio um médico de Santa Catarina, pela Donep, e aí eu fui convidado para dar um mini testemunho, um testemunho breve de 5 minutos, num jantar de empresários. E ali eu contei a respeito dessas experiências com Deus, que a minha esposa era estéril e não podia ter filhos. E quando acabou aquela reunião, um amigo meu que se formou comigo, fazia 12 anos que eu não via ele,
ele chegou do meu lado e falou, ó, PC, eu estou querendo ter filho, nós estamos fazendo tratamento já há alguns anos e nós não podemos. Eu queria que você orasse por mim. E ali eu fiz uma oração, eu chamei a minha esposa, oramos por eles. E interessante que num dia, passou-se um ano, um dia que eu estava com muita luta, muita tribulação, tinha acabado de chegar de uma convenção, e quando cheguei, fui muito abençoado naquela convenção. Quando eu chego em casa, problemas, lutas nos meus negócios, e quando eu estava prostrado orando ao Senhor, eu recebo uma mensagem no WhatsApp. E aquele amigo que não era crente, ele tinha ido no jantar aquela vez, ele tinha um palavreado, a palavra dele era cheia de palavrões, né? Eu me lembro na época. E quando eu recebo o WhatsApp, era ele: a paz do Senhor, meu irmão. Eu não sei porquê, mas Deus me incomodou hoje a mandar essa mensagem para você. Aquela vez que você orou por nós, já faz mais de um ano. Era mais ou menos 1 ano e 8 meses que tinha acontecido aquele jantar. E hoje o Senhor me incomodou para eu te mandar essa foto. Ele estava com um nenenzinho pequeno fazendo um piquenique numa praça, lá em Palotina. Meu irmão, Deus curou a esposa dele, Deus ganhou o coração dele para Jesus e transformou toda a história daquela família. Então, família é um projeto de Deus. Então, se você tem um desejo no coração, às vezes Deus ainda não te deu a oportunidade de ter filhos, creia que Deus possa fazer um milagre na tua vida. Eu tive promessas, eu recebi aquela promessa, eu acreditei no que Deus me prometeu, e um dia Deus fez na minha vida. Porque o evangelho é esse, o evangelho é de milagres, de transformação. Não é um evangelho engessado, mas algo diferente. Você tem o entendimento que Deus pode fazer algo novo todos os dias. Seja no teu casamento, seja no teu trabalho, seja na tua família, seja nas tuas finanças. Nas finanças eu sou um caso sério para falar. Deus trabalha comigo nos 45 do segundo tempo. Deus, às vezes, eu falo, e agora, para onde eu vou escapar? Não tem saída, de repente Deus abre uma nova oportunidade. Então esse é o verdadeiro evangelho. De Deus fazer causas impossíveis, ele é especialista nisso. E o objetivo da família, quando Deus cria a família, é para eles andarem juntos, lado a lado. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Dois são mais fortes juntos do que só, em oração. Oração de concordância, oração mais eficaz que tem. Onde 2 ou mais em meu nome estarem reunidos, eu estarei no meio deles. Então, se você tiver o hábito de oração em casal, eu me lembro tem um casal, aqueles norte-americanos, um artista, Denzel Washington, né? Um dos únicos artistas que o casamento ainda não ruiu, porque é crente. Todos os dias ele liga com a esposa dele para orarem juntos. Oração em concordância. Quando você tem o hábito de você e tua esposa orarem juntos, ela vai saber as tuas aflições, as tuas necessidades, você vai conhecer as necessidades dela e colocar tudo aquilo que a tua família precisa diante de Deus. E por que muitas vezes há o impedimento? Quem aqui tem o hábito de orar junto? Glória a Deus. Mas a maioria dos casais não tem o hábito de orar junto. Às vezes eu tenho esse problema, que eu durmo, às vezes a gente deixa para orar quando vai antes de dormir, e quando eu vi, eu já apaguei. Então tem que ter o hábito de orar antes de dormir, né? Ter uma estratégia, porque o diabo não quer que você ore. Porque quando você ora, você trava uma batalha no mundo espiritual, você está lutando pela tua família, você está lutando pelas tuas necessidades. Então Deus coloca uma família para ter um esteio de oração, né? Deus também levanta a família para multiplicar, gerar descendentes, gerar filhos. A Bíblia diz lá em Eclesiastes 4:10, se um cair, o amigo pode ajudar a levantar-se, mas o pobre homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar, se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ou seja, o casal unidos juntos, ligados a Jesus. Isso que significa o cordão de 3 dobras. Você com o teu cônjuge ligado diretamente a Deus, através de Jesus Cristo. Oração eficaz, tudo que você coloca diante de Deus, se você coloca a tua família diante de Deus, não tem como dar errado. Não estou falando que vai ser isento de lutas, não estou falando que o seu casamento vai ser um mar de rosas, a sua família, os seus filhos vai ser um mar de rosas.
Lutas vão aparecer todos os dias, mas a diferença é que você coloca diante de Deus a tua família. A família ocupa um papel importantíssimo no reino de Deus sobre a terra. E para isso precisamos alinhar as nossas casas com os princípios da palavra de Deus, fazendo com que dela seja o nosso alicerce e segurança. Então, uma família é algo especial para Deus. Mas que a família seja o centro, para que a família dê certo, a palavra de Deus tem que ser o centro da tua vida. Você tem que obedecer a palavra, alinhado com Jesus, com os propósitos de Deus para a tua casa. Não adianta você constituir uma família e levar de qualquer maneira. Se você levar a tua família como o mundo prega lá fora, vai dar errado. Tudo é lícito, tudo pode. As coisas vão dar errado. E o que é mais importante para nós? Primeira coisa mais importante na vida de um homem e de uma mulher. Primeira coisa é a presença de Deus. E segunda coisa mais importante é a família. O resto vem depois. O trabalho na igreja, o teu trabalho profissional, as tuas vontades, vem tudo depois. Então, primeiro Deus e segundo a tua família. E será que a gente tem colocado Deus em primeiro lugar e a família em segundo? Ou será que essa ordem está se embaralhada com as demais coisas? Hoje, eu falo com convicção e certeza que o diabo não está mais interessado em te destruir financeiramente. Mas o diabo está interessado em destruir a tua família. Eu conheço pessoas, inúmeras pessoas ricas, muito ricas, mas o casamento não deu certo, os filhos, com a separação, os filhos acabou se desandando, e são pessoas depressivas, porque o diabo conseguiu aquilo que queria, destruir um casamento, destruir uma família. Meu irmão, então tenha um entendimento que o diabo quer fazer de tudo para que teu lar não seja bênção. O diabo quer fazer de tudo para que você não tenha o prazer de voltar para a sua casa. E é a respeito disso que nós vamos falar aqui hoje pela manhã. Como proteger, como blindar o nosso lar, como proteger a nossa família das ciladas de Satanás. Se a família é um projeto e um propósito de Deus, então nós temos que ter entendimento. Como que a gente pode cultivar a nossa família? Quais os nossos desafios de hoje? Aleluia. Primeira coisa, ter o entendimento que é necessário restauração das nossas estruturas familiares. É necessário a restauração da nossa base. Quando a gente pensa a respeito disso, que Deus quer restaurar a base das nossas famílias, é porque, como o nosso pastor Giovanni fala, para que a nossa família seja um pedacinho do céu, ou seja, para que você tenha vontade de voltar para a sua casa, para que você tenha vontade de estar junto com a tua esposa e com seus filhos, que não seja um ambiente de disputas, de discussões, de fazer a vontade própria, mas que seja um pedacinho do céu. Deus quer restaurar, Deus quer renovar a nossa base. Aí eu te pergunto, todos nós temos um propósito comum aqui na terra. Tanto eu quanto você temos um propósito em comum. Você sabe qual é? A Bíblia diz que o propósito comum, aquilo que Deus nos ordena para todos nós, independente se é pastor ou se é um irmão que frequenta a igreja ou não tem cargo nenhum, a Bíblia diz assim: vão pelo mundo e pregam o evangelho a todas as criaturas. Chegou um tempo, que Deus levantou, Deus preparou, Deus está preparando as famílias, para que chegou um tempo de conquistar. A função de encher os bancos da igreja não é somente do pastor ou do evangelista, mas a função de encher os bancos da igreja é minha e tua. Todos nós que um dia entregamos a vida para Jesus. Mas para que possamos estar prontos para fazer esse ID do Senhor, é necessário que a nossa base, a nossa estrutura esteja sólida. Não adianta nada eu sair em campo, não adianta nada eu fazer as coisas para Deus lá fora, sendo que a base minha está em ruínas, sendo que o meu casamento está pronto para desabar, a estrutura familiar está pronta de ser destruída. Igual nós vamos falar aqui, foi falado aqui
logo pelo começo, a respeito da Páscoa. Mas quando a gente olha para a Páscoa no Antigo Testamento, onde Moisés foi usado por Deus para a libertação do seu povo, ou seja, pegou um carneiro lá sem mácula, sem defeito, comeram aquele carneiro, passaram sangue nos umbrais. Moisés conseguiu, através daquilo, a libertação do povo de Deus do Egito. Mas chegou um momento que Moisés conduziu todo aquele povo pelo deserto, saíram do Egito, conduziu pelo deserto, e chegou um momento que chegaram diante a terra prometida. Aí acabou o tempo de Moisés, aí Deus levanta Josué. A bênção que estava em Moisés vai para Josué, e de repente Josué vai para quê? Chegou um tempo de conquistar a terra prometida. Então Deus está falando para nós aqui nessa manhã, que chegou um tempo que não é de você ficar mais parado, mas um tempo de você ser usado por Deus para conquistar outros corações para Jesus. Através que a sua família seja exemplo, que a sua família seja algo diferente, que as pessoas possam observar na tua família. Puxa, a família do Robson tem algo diferente, tem a presença de Deus, olha como que eles se dão bem, olha como que os filhos estão alinhados. Porque Deus, chegou um tempo que Deus quer usar. E os meios que Deus quer que nós sejamos firmados, em primeiro lugar é a nossa família, tem que ser um lugar sólido, que não se quebre, que esteja sobre a rocha, construído não sobre a areia, mas sobre a rocha, firme. Aleluia. Todos nós proclamamos a Deus, sua família, os seus recursos, a sua influência, tem como objetivo principal nesta terra, ganhar vidas para Jesus. Então, a família que Deus te deu, os recursos que Deus te deu, a influência que Deus te deu na sociedade, o objetivo principal não é para você ser feliz. Ou porque Deus te escolheu para te abençoar, não. A Bíblia, isso é claro, você faz as coisas de Deus e as bênçãos correm atrás de você. Mas Deus te dá a família, recursos, influência, para você ganhar vidas para Jesus. Para você fazer para a obra dele. Se você não fala, abençoa a obra. Ou através de ofertas, abençoar a terra fértil. Mas usar aquele teu conhecimento, o círculo de pessoas que você anda, onde você tem influência, para ser diferente no meio deles. E vai chegar um tempo que as pessoas vão ver, puxa, né, aquele cara tem algo diferente. O que tem algo diferente? É a presença de Jesus. Não estaremos preparados para conquistar a terra como igreja se as nossas famílias não forem um lugar de santidade e vida. Por isso Deus tem nos dado a visão que a família é a célula ou a igreja principal. A tua célula, o teu lugar principal, a tua base principal, a tua igreja principal é dentro da tua casa. Você, tua esposa e teus filhos têm que estar estruturados, alicerçados na palavra de Deus. Na guerra, antes dos soldados saírem para o campo de batalha, a sua base deve estar estruturada e protegida contra o inimigo. Assim também é a nossa família. Casamento, discussão, desentendimentos. Nossa, quantas vezes eu saí para ministrar a palavra ou testemunhar e dentro da minha casa virava um caos. Vixe, várias vezes, eu me lembro uma vez que eu fui chamado para ministrar para a família, Robson, e deu por causa de um probleminha, deu zebra. Minha esposa, nós tivemos um desentendimento antes de eu sair de casa. E eu falava, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me mostrar? Porque Deus trata as nossas vidas, o nosso caráter, meu irmão, dentro do nosso casamento. Antes de Deus falar com vocês, Deus já estava ministrando na minha vida. É assim que acontece, aí Deus nos leva para ministrar, coração aquebrantado, Deus te usa poderosamente naquele lugar e quando você volta, aquilo você deixou para trás, Deus vem restaurando. Por quê? Você aprende primeiro antes de sair para o campo de batalha. Antes você é ministrado dentro do seu lar. Então nem tudo é um mar de rosas. Eu falo assim que não tem lugar melhor para Jesus tratar conosco, o nosso caráter, a nossa maneira de pensar que dentro da nossa casa. Eu me lembro uma certa vez que eu fui fazer um jantar da Donep lá no Rio Grande do Sul. Foi eu e meu irmão. Eu me lembro que quando eu fui convidado no Rio Grande do Sul, não, na Argentina, quando eu recebi o convite, era meados de julho, convidei meu irmão para ir junto comigo, ele falou, vamos, eu vou com você só se for de moto. Falei, puxa, que loucura. Pensa dois caras que saíram de Umuarama,
temperatura já estava agradável aqui, 10 graus, 8 graus. Na Argentina, lá nós pegamos menos 11 graus com chuva. Minha esposa saiu brava comigo. De fato, estava com razão. Olha que loucura, sair daqui para fazer algo para Deus, o inimigo furioso com nós nessas estradas. E ela saiu triste comigo, né, com medo de acontecer qualquer coisa comigo nas estradas. E eu me lembro que quando eu cheguei para ministrar o primeiro jantar, eu estava com o coraçãozinho quebrantado por causa do problema que tinha ficado em casa. De repente, sai um mestre de cerimônias, ele era um domador de leões, adestrador de leões, né? Ele chegou para mim, ele tinha um braço, isso me chamou muita atenção, era meio careca, grandão, o braço tudo arranhado, né? Porque às vezes acontecia um acidente de percurso, o leão pegava os braços dele, e ele chamou no canto assim, falou: olha, assim diz o Senhor, é para você acalmar o seu coração, porque na tua casa estou trabalhando eu. Nossa, mas foi um alívio aquilo para mim, sabe? Porque a gente tem que ter um entendimento, irmão, que a nossa confiança não está nas pessoas, nem nas coisas, mas a nossa confiança tem que estar centrada em Deus. Se Deus me mandou ali para fazer a obra dele, eu estava ali para fazer a obra dele. Mas de repente, quando eu faço aquele jantar ali, haviam algumas pessoas, e todos aqueles que foram pela primeira vez, quando eu apresento Jesus, todos se levantaram. E quando eu chego de volta na minha casa, o meu casamento está uma benção. Minha esposa estava com saudade, o Senhor Jesus restaurou tudo. Mas se eu tivesse um pouquinho de sabedoria, tivesse saído de carro, às vezes as coisas tinham sido mais tranquilas. A gente tem que começar a ter o entendimento que isso já atrapalhou muito minha vida. Minhas vontades, aquilo que eu gostava de fazer para minha satisfação pessoal, muitas das vezes não era aquilo que a minha esposa queria. E até eu aprender isso, eu tive muitas dificuldades dentro do meu casamento. Porque quando você se casa, não é para você fazer aquilo que você quer, mas é para você matar a sua vontade e fazer a vontade do outro. Olha que interessante. Você matar a sua vontade e fazer a vontade da tua esposa, ou a esposa matar a vontade dela e fazer a vontade do marido. E quando isso, os dois têm um entendimento a respeito disso, gera um equilíbrio. E muito das tuas lutas dentro da tua casa vai acabar. Mas é difícil a gente ter um entendimento a respeito disso. Matar a nossa carne não é fácil. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é a restauração das nossas estruturas. Nós temos que restaurar as nossas estruturas familiares. E a segunda coisa que nós aprendemos, a restauração nada mais é do que a volta ao começo. Quando a gente fala ao começo, é no início de Adão e Eva antes da queda. Deus preparou um lar perfeito para que Adão viesse cuidar junto com Eva. Deus preparou um lugar perfeito. Antes de Adão se tornar um conquistador e dominar sobre toda a terra, Deus preparou um jardim, um ambiente onde a primeira família seria preparada. O Éden, onde foi um lugar preparado por Deus para o homem. Antes da queda, o Éden era um lugar de perfeita harmonia, ou seja, o lar era um lugar de paz antes do pecado. Era um lugar abençoado, porque os princípios de Deus reinavam naquele lugar. Então, o lar, quando Deus criou o Éden, o lar para Adão e Eva, era um lugar de paz, de alegria, um lugar abençoado, não tinha discussões, não tinha contendas, não tinha lutas. Aí eu te pergunto hoje, olha para dentro de você, como que é dentro da sua casa? Ou como que são os lares da sociedade em que nós vivemos? Como que estão os casamentos? Como estão as estruturas familiares? Será que está igual como Deus projetou no início? Um ambiente de paz, de alegria, um ambiente que você tem vontade de não sair dele, ficar só lá dentro com a tua família? Ou como que está a sua casa? Será que é um lugar de contenda, discussões, desentendimentos? Ao fim do dia, você tem vontade de voltar para casa? Quantos casamentos eu já atendi, quantos homens eu já falei, que chegava no final do dia e não tinha nem mais vontade de voltar para casa. Por isso que os bares, às vezes, do mundo lá fora, está cheio de gente. Porque quando chega em casa,
Parece que é a mesma coisa que entrar eu não sei como que é, mas entrar no inferno. Luta, discussão, briga, cara fechada. E assim é o contrário também. Aí eu falo com vocês para refletir, como que está dentro da sua casa? Será que você tem vontade de voltar para a tua casa no fim do dia? Ou você tem vontade de ficar no seu trabalho com os teus amigos? Isso serve para nós refletirmos. Hoje é necessário voltarmos ao princípio para extrairmos, relembrarmos esses princípios e agora aliançados com Jesus, hoje quando nós temos Jesus no nosso coração, podemos reestruturar as nossas famílias para que sejamos cheios da glória de Deus. Então hoje é necessário, através de Jesus Cristo, retornar ao início, ao projeto verdadeiro que Deus tinha para a família. Se você fez uma aliança com Jesus, Jesus começa a mudar os seus pensamentos, a mudar dentro de você, não é porque você é bonzinho não, através do Espírito Santo de Deus, começa a fazer a mudança de dentro para fora. E aqui está a base, aqui está o segredo de tudo. Jesus é o centro das nossas vidas. Lares voltados para Cristo. A Bíblia diz que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Se a gente for pensar na simbologia, o Éden, o lugar que Deus preparou para o homem, está voltado para o leste, o lado onde o sol nasce. O mesmo lado que Deus ordenou a Moisés, levanta um tabernáculo. Se a gente for trazer isso para o sentido espiritual, a Bíblia diz lá em Malaquias, mas para vocês que reverenciam o nome, o sol da justiça se levantará trazendo a cura em suas casas. E quem que é o sol da justiça para nós? Se chama Jesus Cristo. Então Deus levantou um jardim, preparou onde o sol vem do leste, ou seja, a porta da casa estava centrada para o leste. Quando Moisés levanta o tabernáculo, era também onde o sol nascia. E hoje o sol da justiça para nós é Jesus Cristo. Então Deus cria a família para que Jesus Cristo seja o nosso alvo. Então nós temos que estar ligados em Jesus. As nossas vidas e famílias precisam estar completamente voltadas para Jesus. Ou seja, Jesus Cristo tem que ser o centro da sua casa. Como você deve conduzir a sua vida? Baseado na palavra de Deus, baseado naquilo que Deus te orienta através das tuas orações. Você quer ter uma vida de sucesso? Não tome direção pelo que o seu coração diz ou pelo que você acha, mas tome uma decisão aliançado com aquilo que Deus quer para a sua vida. Aí as coisas não vão dar errado. Quando você coloca tudo, a tua casa, o seu trabalho, as suas necessidades, e faz aquilo que Deus manda você fazer, não tem como dar errado. Agora dá errado quando você quer fazer aquilo que você pensa, aquilo que você acha, sendo que você não encontrou na Bíblia e não pediu uma direção de Deus. Aí vai dar errado mesmo. E depois ainda pode ser que você venha culpar Deus. Deus não olha para mim, Deus não me vê. Acho que eu nasci só para... O mundo conspira contra mim. Quantas pessoas eu conheço que acham que o mundo inteiro conspira contra ele? Será que ele foi escolhido para ser somente desgraça? Ou será que essa pessoa está fazendo somente aquilo que ela acha que é certo, aquilo que pensa que é certo, aquilo que dá desejo no coração dela? Aí vai o coração e diz que se a gente for ligado, o coração é enganoso, se você for ligado no teu coração, fazer aquilo que o teu coração manda, vai cair em desgraça e ruína. Aleluia. Quem está me ouvindo aí, dá um glória a Deus. Mais alto, irmãos, vão acordar. Me ajuda aí, a palavra é difícil, vão me ajudando aí. Glória a Deus. Um lar não pode ser estabelecido para a satisfação do homem. Muitos se casam com o objetivo de ser feliz, mas Deus precisa estabelecer famílias para a sua glória, que almejam toda a sua vontade e que andam na direção do seu propósito. Olha o que está dizendo aqui. Deus não construiu um lar para você ser feliz, para a tua satisfação própria. Mas Deus te deu um lar para que o nome dele seja glorificado. E muitas pessoas não têm esse entendimento e casam para quê? Para ser feliz. Está errado o conceito.
Você se casar, procurar uma outra pessoa para se unir para você ser feliz. Você já começou errado. Quando você tem as duas decisões mais importantes na vida de um homem e de uma mulher. Primeira coisa é decisão para Cristo. Isso, sem dúvida nenhuma, te dá direito à salvação. E a segunda coisa mais importante é decidir com quem você vai passar o resto da sua vida. Isso é muito difícil. Hoje as pessoas geralmente não esperam o tempo de Deus, ou a pessoa preparada por Deus para se casar. E de repente se casam, e não é aquilo que ela pensava, e agora, não deu certo, vamos se separar. Mas Deus não criou o homem e a mulher para se separarem, mas para estarem juntos. Se vocês conhecem da palavra de Deus, somente se for por um deslize é o causa maior. Mas que caia em oração para que Deus possa restaurar. Então, se você tem o entendimento que casou para ser feliz, já começou errado. Primeira coisa que nós temos que aprender para nossas famílias é que bons valores não bastam. Repita comigo, bons valores não bastam. Não adianta você achar que você tem uma vida digna, que você é um bom pagador, que você é uma pessoa que honra a sua palavra, que cumpre aquilo que você promete, que você é uma pessoa boazinha. Então, bons valores morais não basta. Você precisa de outra pessoa para te ter oportunidade de salvação. Não adianta você ser bonzinho somente, mas você precisa de Jesus Cristo para que as coisas aconteçam na sua vida. Muitos pensam que bons valores morais são suficientes para expressar a glória de Deus. Entretanto, um lar abençoado começa com um posicionamento correto a Cristo. Para você ter um lar abençoado, uma família abençoada, depende da sua posição em Cristo. Está no tempo, irmãos, de parar de brincar de ser crente. Está no tempo, irmãos, se você quer ter sucesso dentro da tua casa, de realmente você falar, exercer aquilo que a Bíblia diz que é para você fazer. Nós estamos num tempo dos fins, no fim dos tempos. Jesus pode voltar a qualquer momento. E será que nós estamos preparados para isso? Nós devemos ter o entendimento que Jesus Cristo é a fonte de toda bênção. E um homem bem-sucedido é aquele que teme o Senhor. Sua família prospera pela confiança e dependência de Deus. Prosperidade familiar, sua mulher será como videira frutífera, sua casa e teus filhos como planta de oliveira ao redor da mesa. O trabalho das suas mãos tem recompensa e será feliz. E você sabe qual que é o segredo de tudo isso? Para que a sua esposa seja videira frutífera, para que seus filhos sejam como plantas de oliveira ao redor da mesa, para que o trabalho das suas mãos seja feliz e próspero, que você comerá com aquilo que você trabalha. O segredo de tudo isso está em primeira coisa, em temer ao Senhor e viver em função da presença dEle e da vontade dEle. Meu irmão, eu achava que era bom. Quando minha sogra falava de Jesus para mim, eu achava que eu já era uma pessoa boa. Até que eu tive o entendimento que eu precisava de Jesus Cristo para poder ser alguém, para poder ter oportunidade de vida eterna, poder ter eternidade do reino de Deus, poder entrar nos céus. Não é somente fazer coisas boas, não. Nós precisamos ter uma entrega verdadeira da nossa vida e nosso coração para Jesus. Temos que ser diferentes. Uma pessoa por si mesmo não consegue se salvar sozinha. É necessário se entregar. E quando você se entrega para Jesus, meu irmão, você entrega a tua vida, a tua família e todos os teus recursos para isso. Você começa não mais ter a tua agenda, mas ter a agenda de Deus. Interessante que quando o pastor me chamou para ministrar aqui hoje, eu não era para estar aqui hoje. Ontem à noite eu estava ministrando lá em Francisco Alves, na igreja, aniversário da minha sobrinha, minha família está lá. Fiquei com os irmãos da igreja até 1h da manhã, acordei cedo para estar aqui pela manhã. Por quê? Por amor a Ele. Fazer a vontade dEle. Meu irmão, tem que estudar, orar, para ministrar a palavra. Por quê? Porque eu sei que é assim que eu consigo agradar o coração de Deus.
a minha vida não está centrada naquilo que eu quero fazer, mas no que Deus quer que eu faça. E quando você se posiciona assim, a tua vida começa a ser diferente. A tua dependência de Deus, a tua confiança em Deus começa a ser maior. Aleluia. O lar como um lugar de comunhão com Deus. No Éden, era um lugar de relacionamento com Deus. A sua presença era desfrutado todos os dias naquele ambiente. A Bíblia diz em Gênesis 3:8, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores. Então o Éden era um lugar de relacionamento com Deus diariamente. Então eles tinham o hábito de conversar com Deus. Geralmente nas virações do dia, Deus falava com seus profetas na terra. Então ali tinham o hábito de ter relacionamento com Deus. E assim não deve ser diferente nas nossas casas. Nosso lugar deve ser um lugar de altar, ou seja, a sua casa deve ser um lugar onde ali esteja a presença de Deus. Lugares de culto ao Senhor. A tua casa tem que ser um lugar de estudo da palavra, prestar culto ao Senhor todos os dias com a tua família. E a sua casa deve ser um lugar de oração, ou seja, um lugar de intimidade com Deus. Quantos aqui têm colocado alguns propósitos de leitura da palavra em família e oração em família? Quem tem esse hábito de orar, ler a palavra, estudar a palavra juntos, orarem juntos? Quem tem esse hábito? Isso é a base. A igreja principal é dentro da tua casa. A responsabilidade, eu vou falar aqui como homem, da sua esposa e dos seus filhos vai ser cobrada de nós que somos homens, porque nós somos o sacerdote do lar. Então a responsabilidade, se meus filhos não derem certo, Deus pode cobrar de mim. Se a minha esposa não der certo, Deus pode cobrar de mim, porque eu não ministrei na vida dela, porque eu não orei por ela, porque eu não apresentei Jesus, que eu não apresentei aquilo que Deus queria para os meus filhos. Então, quem sabe Deus mandou eu vir aqui nessa manhã para você cultivar bons hábitos dentro da tua casa. Começando, não precisa ler todo um capítulo da Bíblia, mas alguns versículos. Começando a instruir seus filhos, a sua esposa, juntos. Orarem juntos. Eu tenho o hábito de todas as noites com os meus filhos, um tempo só eu com eles. Um tempo de oração. Eu tenho o hábito de toda manhã, quando eu levo eles para a escola, de orar com eles juntos no caminho. Eu tenho o hábito, quando eu vou para o meu trabalho, chegar na frente do meu trabalho, abençoar o meu trabalho. Tem dia que meu filho fala assim, papai, posso orar hoje? Eu coloco ele para orar, até o pequenininho ora. São bons hábitos. E vai chegar lá na frente, ele vai se lembrar daquilo que quando nós oramos juntos, vai lembrar que existe um Deus que me ajudava nos momentos das nossas dificuldades. A principal igreja começa dentro da tua casa, guarde isso no teu coração. Então tenha o hábito de compartilhar a palavra dentro da tua casa, com a sua esposa, com os seus filhos. Orem juntos, ore com os seus filhos, orem em casal, guerreiam juntos. A batalha não é sozinho. Deus não espera que a sua vida espiritual se desenvolva apenas nos templos ou ambientes públicos. Deus não espera que você venha ter experiências com Deus somente aqui dentro da igreja. Mas Deus espera que você tenha experiências com Ele dentro da sua casa, no meio da sua família, dentro dos teus. Cura, milagres, testemunhos. Deus quer que você tenha experiências sobrenaturais com Ele dentro da sua própria casa. A sua casa, o seu lar foi feito para receber a presença de Deus. Isso é prova na igreja primitiva. A Bíblia diz lá em Atos 2, 46 ao 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, a igreja começou dentro de um lar, dentro de uma casa. Reunião do povo, dos judeus, dentro de uma casa. A igreja começou dentro de uma casa. Então a tua casa é a base, a tua casa é a igreja. E olha lá como a presença de Deus faz a diferença dentro de uma casa. Em Obed-Edom, quando receberam em seu lar a arca da aliança, o que aconteceu?
eles prosperaram, porque ali havia a presença de Deus. A Arca da Aliança para nós hoje é representada pela presença de Deus dentro dos nossos lares. E se a presença de Deus está dentro da sua casa, você vai prosperar em tudo que você fazer. Às vezes a gente entende que a prosperidade é somente financeira, não. Quando a gente fala em prosperidade, é você ser feliz com tudo que Deus colocou nas tuas mãos. Você ser feliz com a esposa que Deus te deu, você ser feliz com o marido que Deus te deu, você ser feliz com os filhos que Deus te deu, ser feliz com o trabalho que Deus te deu, com aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, em tudo você ser feliz. Isso que é prosperidade. E muitas vezes a gente se engana achando que prosperidade é ter dinheiro para comprar tudo aquilo que você quer. Porque tem muita gente que tem dinheiro para comprar tudo aquilo que ele quer e não é feliz. É depressivo, sofre de angústia, medo, opressão. Por quê? Falta a presença de Deus dentro da vida dele. Dinheiro não é tudo. Meus irmãos, então há uma necessidade de cultivarmos o ambiente familiar. A Bíblia nos revela que o homem deveria cuidar do Éden para que ele permanecesse como um lugar de bênção. E Deus colocou o homem ali para cultivar o jardim. Esta era a sua responsabilidade e dela dependia o seu bem-estar na sua casa. Hoje, se queremos uma família cheia da glória de Deus, precisamos fazer o mesmo. Um lar cristão é um ambiente a ser cultivado, manejado sobre a vontade de Deus. Isso implica em investir esforços para que tenham vida e bênção e floresçam dentro do lar. É necessário você provocar, ter amor dentro da sua casa. É necessário você investir tempo de qualidade. É necessário você prestar atenção no outro. É necessário você ter cuidado com isso daqui, tecnologia. WhatsApp, internet, essas coisas, redes sociais, estão acabando com as famílias. Você chega, às vezes, dentro de uma casa ou num restaurante, você vê a família, cada um com um aparelho desse daqui, que era para ser bênção, acaba sendo desgraça, tirando tempo de qualidade entre eles. Malemar a pessoa, o marido sabe o que a esposa fez no dia, nem sabe, provavelmente nem sabe o que os filhos fizeram na escola no decorrer do dia, porque não parou para prestar atenção no outro. Não teve tempo de conversa, não teve amor, não teve interesse pelo outro. Então é necessário a gente, como o Adão tinha que plantar e cultivar no Éden, é necessário nós, como cristãos, plantar e cultivar dentro da nossa casa. O interesse pelo outro, plantar o amor, prestar atenção na esposa. Nossa, ontem aconteceu um negócio diferente. Eu olhei para minha esposa e falei, nossa, como que você está diferente, você está bonita. Pronto, ganhei meu dia. Eu parei para prestar atenção na minha esposa. Olha aqui um segredo, uma chave. Presta mais atenção no que está acontecendo dentro da tua casa. Aleluia. É necessário a gente remover as ervas daninhas, o mato, como numa plantação. Se você, o irmão lá que passa veneno, né? Está lá no fundo lá. Não é verdade? É necessário você controlar as pragas no meio da plantação para que não tenha competição. Então tem muita coisa no meio do nosso lar que é necessário ser arrancado, tirado. Não vivemos mais num mundo tão harmonioso quanto era o projeto de Deus, antes do pecado. Todos temos um inimigo que procura de todas as maneiras e formas de semear problemas dentro das nossas casas. A Bíblia diz lá em Mateus 13, 24, Jesus lhes contou uma parábola, dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Então Satanás está interessado em destruir a sua família, semeando sementes malignas, mas você como cultivador é necessário você arrancar essas sementes e plantar sementes boas. Lutamos contra uma natureza carnal, você tem que lutar contra a sua vontade. Não é mais aquilo que você quer fazer. Mata a sua vontade. Pecados, discussões, ressentimentos, excesso de trabalho, ira, violência, consumismo.
e tantas outras coisas que são ervas daninhas dentro da nossa casa. Tira tudo isso. Às vezes, irmãos, às vezes você tem o hábito de comprar coisas desnecessárias e cada vez mais é necessário você investir tempo, gastar tempo no seu trabalho. Isso tira o teu tempo de comunhão com a tua família, tira teu tempo de estudo da palavra, tempo de oração. Às vezes o inimigo está semeando isso na tua vida, dentro do seu lar. Devemos arrancar tudo aquilo que Deus não plantou e manter limpos os nossos relacionamentos. Meu Deus, quando a gente fala a respeito disso, tem muito problema no nosso lar por causa da falta de perdão. Às vezes casamentos estão sendo destruídos, relacionamentos sendo destruídos, porque por causa de uma discussão boba. E aí você vem com o teu coração orgulhoso e acha que você tem razão e não vai pedir perdão. Ei, você prefere ser feliz ou ter razão? Eu decidi ser feliz. Então é melhor perdoar antes que o inimigo pegue essa semente e acaba gerando amargura no coração do outro. Daqui a pouco o casamento esfria. Então tenha facilidade de pedir perdão, meu irmão. Não venha querer ter razão, mas venha pedir perdão para que teu casamento seja restaurado. É necessário, irmãos, nós continuarmos arando a terra. Cultivar também implica preparar a terra para a boa semente. É preciso quebrar a dureza do solo, removê-lo para que se torne apto para a semeadura. E no relacionamento familiar, isso é feito quando desenvolvemos o quebrantamento do nosso coração, ou seja, quando nós praticamos confissão dos nossos pecados e usamos de perdoar e pedir perdão. Então, para que a terra seja arada, preparada, é necessário você confessar os teus pecados, pedir perdão, perdoar e ser perdoado. É necessário que Jesus Cristo venha quebrantar o teu coração e corrigir os erros do passado, para que o seu solo, a sua família, o seu lar, seja uma terra fértil. É necessário, irmãos, a gente tomar cuidado para que nosso casamento não venha cair em ruína. Eu já tive uma experiência dessa. Eu sempre fui uma pessoa proativa. Eu costumo dizer que coloca um desafio nas nossas mãos, a gente quer fazer, não quer ficar parado. E eu já tive um tempo no ministério que eu tinha compromisso de segunda a segunda, fora o meu trabalho. Então, todas as noites eu tinha uma atividade, célula, discipulado, discipulador de líderes, ministrando, viajando, às vezes ministrando, dando testemunho. Então, não parava, fora os meus negócios. Às vezes eu tinha que viajar negócio, não ficava em casa. Isso foi acontecendo o quê? Foi uma semente maligna sendo lançada no meu casamento. Cada vez mais longe da minha esposa, meu filho pequeno, não acompanhando o crescimento do meu filho, porque todo dia eu tinha uma atividade, não parava em casa, e quase que meu casamento desandou. Se eu não tivesse pisado no freio e voltado para a minha família, as coisas às vezes não estariam como estão hoje. Às vezes o diabo tinha usado isso essa semente tinha sido germinada no meu casamento. Então você tem que tomar cuidado. Quais que são as suas prioridades? Primeiro Deus, segundo a família. O resto vem depois. O resto vem depois, não quando você tiver tempo, mas de uma ordem organizada. Tempo de qualidade com a sua esposa e com os teus filhos, depois as coisas de Deus, depois as coisas do seu trabalho. Senão, o tiro vai sair pela culatra. Tem que tomar cuidado. Devemos plantar sementes boas. A semeadura é parte fundamental de uma vida cristã. É uma lei espiritual. Quem semeia pouco, colhe pouco. E quem semeia muito, colhe muito. Se os nossos lares são um jardim a ser cultivado, então precisamos semear sementes nele. E não apenas esperar que a terra dê o seu fruto por si mesmo. Olha que coisa interessante. Quanto mais você semeia dentro do seu lar, mais você vai colher. Se você semear sementes boas, mais você vai colher coisas boas dentro da sua casa. Deus ordenou Adão a cultivar o Éden. Isso significa, a bênção dependia do homem fazer alguma coisa. Deus quer te abençoar. Mas não é abençoar por si mesmo. Depende de você fazer alguma coisa para Deus.
Primeiro, entregando a sua vida para Jesus. Segundo, colocando a sua vida alinhado com as coisas de Deus, com o que Jesus quer para você. Terceiro, semeando boas sementes dentro da sua casa, semeando amor, semeando tempo de qualidade, interesse pelo outro, tempo de oração juntos, tempo de leitura da palavra. Depende de você conquistar. A terra já foi apresentada. Jesus já morreu por mim e por você. A palavra de Deus está na tua frente. Agora depende de você pegar a mão no arado. E não somente de Deus abençoar por você mesmo. Depende que você faça algo para Deus. A bênção dependia do homem fazer alguma coisa. Embora o lugar fosse naturalmente abençoado pelo Senhor, mesmo lá no Éden, era necessário que o homem investisse nele para colher o seu fruto. Boas sementes que precisamos plantar todos os dias nos nossos lares, como amor, carinho, aceitação, encorajamento, comunicação, fé, disciplina, obediência e submissão. Quando nos esforçamos para desenvolver essas atitudes, ainda que não vejamos resultados de imediato, estamos cumprindo a lei da semeadura e mais cedo ou mais tarde vamos colher os seus frutos. Meu irmão, semeie coisas boas dentro do seu casamento. Semeie coisas boas, gere fé, que você seja um instrumento de gerar fé para sua esposa ou para o seu esposo. Quantas vezes eu me prostrava, preocupado com alguma coisa, a minha esposa chegava do meu lado, fica tranquilo, vai dar certo, Deus está no controle. Era uma palavra que eu precisava ouvir e às vezes eu não estava conseguindo me levantar por mim mesmo. Quantas vezes ela não fez isso comigo? Me trazendo fé, falando da palavra, falando, a palavra diz assim, você lembra daquela promessa que Deus fez para nós? Acredita, orando juntos. Quantas vezes eu já não fui fazer jantar da Donep, testemunhar para as outras pessoas ou ministrar em um ambiente de opressão, e eu antes de começar o jantar, pegar no microfone e eu mandava mensagem para minha esposa, amor, ora por mim, tem algo esquisito aqui, estou sentindo uma opressão. A minha primeira intercessora, né? Tem esse entendimento. Vocês foram criados para andar juntos, lado a lado. A sua família tem que ser um pedacinho do céu, ambos guerreando juntos, trabalhando juntos. É para isso que Deus levantou as famílias. Aleluia. Vou convidar você a ficar de pé. Queria orar pela sua vida, abençoar a sua vida. Espero que Deus tenha falado no seu coração como falou no meu nessa manhã. Muitas coisas que eu estava ministrando aqui é necessário ser revista também dentro da minha casa. Porque, meu irmão, Deus preparou o nosso lar para ser um lugar de bênção. Não preparou o nosso lar para ser um lugar de tristeza, de amargura, de brigas. Deus preparou o nosso lar para ser um pedacinho do céu, um lugar de paz, de alegria, de comunhão, andarem juntos, lado a lado, trabalhando pelos mesmos interesses, orando pelos mesmos interesses. Tenha entendimento, não deixe o diabo armar ciladas dentro do seu casamento, dentro da sua família. Cuide dos seus filhos, oriente eles na palavra. Como que é importante isso? Oração. E quando a gente não ora, parece que falta alguma coisa. Paga o tempo, o preço. Como que é gostoso eu chegar, eu vejo à noite, quando vamos para dormir, eu vou no quarto dos meus meninos, e eles já estão esperando o pai para orar junto. Como que é gostoso isso? Na escola, pai, você não vai orar? Já estamos chegando na escola. Puxa, como que é gostoso isso ouvir dos meus filhos? Porque vira um hábito. Cultive esses hábitos dentro da sua casa. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, queremos te agradecer pela palavra que foi ministrada nessa manhã. Deus, que essa palavra não venha voltar vazia, mas que ela venha penetrar no mais profundo da nossa mente, coração e da nossa alma. Pai, que ela venha frutificar em nossas vidas, para que possamos ter um entendimento a respeito que a nossa casa tem que ser um lar abençoado, um pedacinho do céu, um lugar de alegria, de paz. Deus, eu quero repreender em nome de Jesus todo mal, todo levante do inimigo no meio dos casamentos, no meio das famílias. Tudo aquilo que se levanta para a destruição, em nome de Jesus, eu repreendo agora sobre a tua igreja. Pai, eu quero ministrar restauração, cura. Pai, eu quero ministrar tempo de qualidade, profetizar que o amor venha a ser restaurado dentro das famílias. Deus, a confiança, a fé no Senhor. Pai, eu venho profetizar que Cristo venha a ser o centro e a base da família. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a tua palavra hoje.
e que a tua igreja, Deus, venha sair aqui desta manhã abençoada pelo Senhor, em todas as áreas. Deus, eu quero profetizar as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um que aqui está, em o nome de Jesus. Pai, eu repreendo todo mal, toda cilada, em nome de Jesus. E Deus, que o Senhor continue conosco nesse dia, nesse domingo, um dia especial, onde nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Obrigado, Jesus, por tudo que pagou por nós, o preço que pagou por nós na cruz, derramando o seu sangue para nos dar a oportunidade de sermos perdoados. Nós te agradecemos e que a sua igreja, Pai, venha se despedir com a graça, a paz, a presença do Senhor, que a doce comunhão do teu Espírito esteja com todos nós, a tua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, os seus filhos, o seu trabalho, e que você possa ter uma semana de vitórias em nome de Jesus. Amém.